Fala pessoal, seja muito bem-vindo nesse canal e hoje a gente vai falar se você precisa ter um inglês perfeito para trabalhar para fora. A verdade é que ninguém te contou, a gente vai abrir tudo aqui para você e eu vou te mostrar 100% da realidade, como que você vai conseguir fazer para passar numa vaga e realmente se você tem o inglês necessário ou não, que é hoje pedido pelo mercado. Então, cara, a primeira coisa que eu quero abrir para você aqui é o que realmente significa trabalhar para fora mesmo estando no Brasil. Essa foto aqui eu tirei alguns momentos antes, tá? Alguns minutinhos antes de abrir aqui essa live e hoje eu postei essa foto aqui nos meus stories, que foi a transferência da Husky, da empresa internacional que eu trabalho, que caiu o pagamento hoje, graças a Deus, aquele dia de felicidade que a gente compra um monte de coisa no iFood, para no final do mês estar ali se perguntando, é claro, para onde que foi o dinheiro que a gente recebeu no começo do mês. Mas hoje, brincadeiras à parte, eu recebo ali, em média, uns $7.000 ali canadenses. Eu trabalho para uma startup ali, americana, mas recebo de uma empresa canadense, então eu sou alocado de uma outsourcing e aí convertendo dá ali entre 28, 30, 31 mil reais ali vindos de fora. Então, cara, hoje é um salário muito bom, um salário que eu não sei quanto que um juiz ganha, mas acredito que seja muito próximo ali de alguém que, cara, só tem a faculdade. Só tem o bacharelado. E, cara, falando nisso, principalmente, eu venho de uma cidade muito pequena. Então, eu moro aqui no interior do Rio, numa cidadezinha chamada Campos do Goytacazes. É uma cidade que não tem nem 500 mil habitantes aqui dentro. E, cara, já dá para imaginar que o benefício de você conseguir trabalhar para fora, morando numa cidade do interior, é muito diferente de você morar, por exemplo, no Rio, em São Paulo, em Brasília, que às vezes as coisas são muito caras. Então aqui, por exemplo, eu moro numa puta casa. A minha casa aqui tem uma média ali de 300 e poucos metros quadrados aqui. E, cara, eu pago R$ 1.200 de aluguel. Aqui, com IPTU incluso, inclusive. Então, e as pessoas aqui falam que ainda é um aluguel caro. Cara, você pagou caro nesse aluguel. Então, para você ter ideia, meu custo de vida aqui com eu, minha mulher, 2 filhos aqui, a gente não passa ali de um gasto perto de R$ 11 mil ali, pagando escola, plano de saúde, não economiza em mercado, o cara gasta mesmo, tá? Sai final de semana, gasta bem com o iFood, então a gente consegue gastar muito bem o que em grandes cidades hoje você acabaria sobrevivendo, tá? Sobrevivendo. E aí, cara, isso aqui, você conseguir passar por uma empresa internacional, ela não é um processo tão complicado. Na verdade, é muito mais simples do que parece. Eu comecei a trabalhar para fora quando eu ainda estava na faculdade. Então, muita gente se pergunta, fala assim, Lucas, eu preciso ter faculdade para começar a trabalhar para fora. Lucas, eu preciso fazer um curso para começar a trabalhar para fora. Não, cara. Eu entrei no mercado em 2020 como júnior, na minha primeira posição de júnior definida ali no mercado. Em 2021 eu já estava trabalhando para fora. Para ser sincero, foi 1 ano e meio que eu fiquei ali de experiência no mercado até conseguir pegar o meu primeiro salário, que foi esse aqui, perto dos $5.000 canadenses ali. Então dava ali entre 4.200, 4.800, 5.200 ali, dependendo de quantas horas eu trabalhava no mês. Então, além do salário em dólar, que convertendo fica muito forte pelo real ser desvalorizado, e acabar sendo um puta salário aqui no Brasil para uma primeira posição de júnior lá fora, cara, você acaba tendo esse horário flexível, você acaba conseguindo flexibilizar mais as suas horas e aí com isso você consegue ali receber de acordo com quanto você trabalha. Claro, lá fora a política é a mesma. Trabalhou, você recebe, não trabalhou, você não recebe. Então isso fica bem claro, mas, cara, compensa demais. Hoje, por exemplo, meu dia trabalhado ali, se eu deixo de trabalhar um dia, eu deixo de ganhar ali R$ 1.200, R$ 1.300 ali no mês. Então, cara, é uma diferença boa, mas que no final das contas, pelo montante, te dá uma opção. E, cara, muita gente me pergunta assim, Lucas, tá, mas qual nível é exigido por uma empresa internacional? Hoje eu preciso ter uma fluência, hoje eu consigo o inglês básico, consigo entrar numa empresa internacional sem inglês. E, cara, eu abri o meu LinkedIn aqui, alguns minutinhos antes de abrir essa live, para pegar algumas vagas e printar os níveis pedidos ali das vagas. E eu printei essas 2 vagas que apareceu logo primeiro para mim, nos primeiros 2 minutos que eu estava olhando ali o LinkedIn. Cara, essa primeira vaga aqui do Tony, por exemplo, um full stack developer pagando $120 mil por ano mais equity. Para você que não sabe, o equity é uma porcentagem ali do lucro da empresa, então é 120 mil mais o lucro da empresa. Um front-end ali, mais ou menos 70-30,
é o foco da empresa, né? E com React, Tailwind, TypeScript, Node, Postgres. Cara, aqui ele pede um inglês forte, comunicação no inglês. Então você percebe que não é pedido, por exemplo, uma fluência. Não é pedido, por exemplo, que você seja o top do inglês, que você não erre nenhuma palavra, e blá, 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 isso que um monte de gente fala, que você tem que ter um inglês perfeito antes de tentar e dar esse terrorismo ali na sua cabeça. Não. Isso não é pedido nas empresas, a gente já vai desmistificando isso. E aí eu coloquei um segundo print aqui. Esse segundo print ele é um pouco mais específico, então está procurando ali uma pessoa contratando Latam. Latam, para quem não sabe, é a América Latina, e está procurando ali um Sênior Java. Esse Sênior Java ali, ela especificou aqui dentro que ela precisa de um inglês B2. Tá? E aí como que a gente lida com isso na entrevista? É claro que na entrevista ninguém vai te pedir uma prova. Ninguém vai chegar para você e te pedir um certificado de inglês. E a gente já vai falar sobre como que isso é pedido e eu vou te mostrar ali na prática qual que é o nível de inglês também. Tá, e aí, cara, quero trazer uma parada para você que as pessoas confundem ali a fluência com perfeição, tá? Às vezes se você pergunta para um recrutador qual que é o nível de inglês dessa vaga, ele fala fluente. Para você ser inglês fluente, ter inglês fluente é uma coisa. Para o recrutador é outra. Para a empresa que está te contratando através daquele recrutador é outra. Então, o inglês fluente ele acaba tendo várias percepções diferentes. E eu vou te fazer o seguinte questionamento que eu quero que você pare e pense. Você tem português fluente? Mesmo você nascendo no Brasil, você entende, por exemplo, o que está escrito num processo de um juiz? Você consegue ler o processo e entender com perfeição? Então, deixa eu te perguntar. Se você não consegue ler isso com perfeição, você não consegue conversar com todas as pessoas do Brasil aqui sem sotaque, ou principalmente sem errar alguma palavra, por que você acha que você não pode errar? Por que você acha que você tem que ter o inglês perfeito? Por que você acha que você não pode ter sotaque? Esse é o primeiro questionamento. E aí, cara, quando eu mostro o conteúdo que eu vou abrir aqui para você na live, para os alunos da minha mentoria, por exemplo, da operação, e eu mostro como que eles vão ali responder as perguntas em inglês, e eu mostro qual que é o nível real das entrevistas, que a gente está te abrindo aqui, cara, nessa live aqui totalmente gratuita, cara, é esse tipo de resultado que acontece. Ó, consegui um job nos States com WordPress e Web Design, só que queria migrar para Angular e .NET. Paga mais e acho que a carreira é melhor. Só que eu tenho que arrumar o meu perfil melhor. Esse job é o primeiro emprego e já foi na gringa, mas agora eu quero mudar para Angular. Esse aluno, por exemplo, ele consegue arrumar freela, arrumar um trampo lá fora, só para fazer um dinheiro a mais, e aí ele consegue depois migrar para a linguagem que ele quer. Isso faz com que quem esteja iniciando, você que está ali no início, está querendo, cara, caiu nossa live de paraquedas aqui, faça um dinheiro em dólar, ganhando ali 300, 400, 500 dólares ali por sistemas WordPress, por exemplo, e ainda assim continue na sua jornada. Isso vira um salário para você enquanto te dá mais tempo de estudar sem que você precise comprometer um trabalho de 8, 10 horas ali por dia contando com as conduções, tá? Outro aqui. Irmão, consegui. Hoje eles vão me mandar a offer letter para uma empresa de Chicago. Aí sou eu comemorando, é claro, fico muito feliz com as conquistas dos alunos, né? Eu perco a linha, geralmente, então eu surto aqui junto com o aluno, grito, mando áudio. Claro, a gente comemora as conquistas dos alunos. É, cara, 4.800 dólares por mês. Passei como mid-level, mas para começar a treinar o inglês tá bom. E aí eu quero que você me fale aí, cara. Comenta aí no chat aqui embaixo. Cara, você... Para começar a treinar o seu inglês, você aceitaria 4.800 dólares ali por mês de salário? E aí algumas pessoas podem chegar para mim e falar assim, Lucas, mas 4.800 é muito, isso aqui foi uma raridade. Isso aqui foi uma coisa, né, de outro mundo. Isso não é normal. E fica aí comigo que eu vou te mostrar algumas oportunidades e algumas vagas já já. E aí, cara, algumas pessoas chegam para mim e falam também, tem alguns questionamentos, né? Por que trabalhar para fora é importante para quem quer ganhar em dólar? Cara, quando você começa a trabalhar para fora, não só
você entende que, cara, você receber em dólar é muito mais valioso do que você receber em real, obviamente, porque a moeda é muito diferente, mas você também entende que com o inglês, e não é o inglês fluente, deixando claro, quando você começa a participar de entrevistas em inglês, ali mesmo travando, mesmo conversando, se comunicando, você abre o leque. Então você não só fica limitado em empresas aqui do Brasil, mas você também consegue fazer processo seletivo nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, Países Baixos. Você consegue ter, cara, 10, 15, 20 vezes mais empresa te caçando ali. Eu vou te mostrar isso na prática já já, tá? Vou abrir meu LinkedIn, a gente vai ver na prática como que isso funciona, eu vou te mostrar quanta oportunidade tem para você e como que você pode aproveitar isso aí. E aí, cara, por que investir em inglês sem esperar a perfeição? Hoje, o que eu falo para os meus alunos, tá? Da mentoria? Cara, vai para as entrevistas e começa o processo. A fluência no inglês, a comunicação, o nível ideal, entre aspas, se isso existe, do inglês na entrevista, ela vai vir no processo. A sua aprovação, o nível de inglês, a experiência, ela é atingida durante o processo e não antes, para você começar o processo. Quem espera ficar pronto antes nunca começa. Ou começa e para e desiste nas primeiras. Por quê? Porque ele se frustra. Porque ele colocou uma expectativa tão grande que o inglês dele já estava pronto, que a experiência dele já estava pronta, que ele estava bom, que ele ia conseguir pegar a vaga nas primeiras entrevistas ali, que quando ele vai para o primeiro não, o segundo, o terceiro, o quarto não, ele se frustra. E aí um recrutador chega para ele e fala, poxa, você não está pronto, seu inglês não é bom. Ele, cara, não dá para mim. Joga a toalha, joga tudo para cima. Então, o que eu preciso dos alunos e o que eu preciso de você que está assistindo aí do outro lado? Eu preciso de constância. E essa constância vai vir com um mínimo de expectativa e com muita prática e tentativa. Então, não espere também você ser aprovado de primeira. Isso não vai acontecer. Não espere ser aprovado de segunda, de terceira. Isso é raro. Agora, quando você começa a fazer entrevistas, o importante não é que você passe na primeira, mas que a sua segunda entrevista seja melhor do que a anterior. E a sua terceira vai ser melhor do que a segunda. E a sua quarta vai ser melhor do que a terceira. E aí, quando você menos espera, você consegue passar. Quando você menos espera, o seu sim vem e você fala, caraca, foi muito mais cedo do que eu imaginei. Agora, quem fica se preparando não está no processo, não está tentando, está fora do jogo. Beleza? E aí, cara, qual o maior benefício de já começar a aplicar mesmo sem inglês? Quando você começa a aplicar, você começa a ter aulas gratuitas de inglês durante o processo. Então, uma coisa que eu fiz lá na minha jornada também durante a faculdade para conseguir pegar essas vagas foi levar cada entrevista como uma aula gratuita de inglês. Então, cara, eu tinha um problema grande de travar na entrevista e não conseguir falar. Eu congelava. Muitas vezes eu saía da entrevista, clicava para sair, cara, era isso, tchau, fingia que nada tinha acontecido. Mas por quê? Porque, cara, eu não estava pronto no inglês, realmente. Eu não estava. Mas, cara, cada entrevista era uma aula de inglês diferente. E aí, quando eu ia para a próxima entrevista, eu já sabia que eu precisava melhorar mais o meu vocabulário. E aí eu treinava e ia para a próxima. Se eu congelei, não consegui elaborar uma frase, eu sei que eu preciso estudar vocabulário. Se eu sei vocabulário, mas, cara, eu não consegui falar, eu não consegui chegar no ponto, eu preciso saber mais caminhos para conseguir falar a mesma coisa. Se eu sei vocabulário, mas eu não estou entendendo o que o recrutador está falando, então eu preciso de mais listening, eu preciso treinar. Então eu já identificava os pontos, eu consegui ir para a próxima entrevista muito melhor, sabendo exatamente aonde eu precisava melhorar. E aí você consegue corrigir, ser melhor, e aí a aprovação vem mais rápido. E, cara, por que pegar um trampo fora pode te forçar a melhorar o inglês mais rápido? Quando você pega, você é exposto a muito mais conteúdo. Então, a sua vida, seu dia a dia fica no inglês. É claro que o processo de entrevista ele é muito mais difícil do que o dia a dia. No processo de entrevista, você vai ter ali, às vezes, 5, 4 etapas ali de meia hora, 1 hora cada. E no dia a dia, você vai falar 2 minutos no stand-up. Então você vai falar, olha, eu estou nesse ticket aqui, eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo testes para isso aqui, e cara, no final do dia o meu pull request aqui vai estar criado. No final do dia meu código vai estar pronto para avaliação e é isso. É isso que você vai falar. Raramente você vai cair numa chamada ou alguma coisa que você vai precisar se comunicar mais pesado.
Então, cara, a entrevista, ela é muito mais pesada do que o dia a dia, mas você vai estar todo dia um pouquinho ali em contato com o inglês. E aí isso vai te favorecer a você conseguir, cara, pegar outras oportunidades e não sair da empresa internacional, não ter que voltar a trabalhar para o Brasil. E é claro, esperar a fluência ou ganhar $5.000 e melhorar com a prática. Fica o questionamento. Para você, o que vale mais? Esperar ali 2, 3, 4 anos para pegar a sua vaga ou durante o processo, daqui a 2, 3 meses, você começar a ganhar esse dinheiro? Faz as contas. Quanto custa para você não praticar hoje as entrevistas? Quanto custa para você ficar de fora das tentativas? Faz a conta aí. Me fala depois quanto que você deixou de ganhar. E aí, cara, quero trazer para você, para a gente não ficar só na teoria, resultado real, cara, prática. Isso aqui é um feedback comum dos alunos. Quando eu começo a falar para eles irem para a entrevista, mostro para eles o que vai acontecer nas etapas e mostro para ele quais perguntas ali que ele vai enfrentar para ele ensaiar em casa, chegar lá e só reproduzir. Aí ele me manda essa parada aqui, ó. Vontade de desistir foi grande. Aí sinto que apesar do meu inglês estar básico ainda, sinto que vai dar certo. Acabei de declinar uma job offer de Portugal por não compensar financeiramente ir morar lá. Amanhã tem uma para Boston, estou aguardando feedback de outro processo. Esse aqui eu passei em todos os processos. Enfim, sigamos. Meu LinkedIn deu um boom depois das suas dicas. Recebo quase uma proposta por dia. Então aqui, ó, apesar do meu inglês estar básico ainda, o cara passou na vaga de Portugal, recebeu uma job offer e recusou. Falou, cara, não vou morar lá. Fazendo entrevista para Boston, fazendo várias entrevistas ali, uma proposta por dia, ainda assim ele fala, meu inglês está básico. Está básico para ele, mas eu tenho certeza que para o RH, ou para quem está fazendo a entrevista dele, quem está entrevistando ele, o inglês dele não está básico. Não está básico. E aí, cara, muita gente fala, só vou aplicar para vagas quando o meu inglês estiver perfeito. Só vou aplicar para as vagas para quando o meu inglês estiver bom, sabe por quê? Porque senão eu vou me queimar com o recrutador. Quem aí não pensa isso? Você que está aí do outro lado não tem essa percepção? Não tem medo de se queimar com a vaga, se queimar com o recrutador? E aí eu te falo, você deixa de aproveitar oportunidades como essa daqui, ó, que eu vou te mostrar. WordPress desenvolvedor aqui, pagando $2.500 por mês a $3.500 por mês. Para trabalhar com WordPress. Eu abri aqui as vagas aqui para dar uma procurada no mercado, e aí, cara, 2 minutos, 0 candidaturas, pagando $2.500 a $3.500 para trabalhar remoto com WordPress. Por causa do medo de tentar. E aí, cara, a maioria das empresas, ela quer alguém que resolva o problema e não um professor de inglês. A maioria das empresas, ela quer alguém que, cara, repetir ali, vamos pular para a próxima. Ela esperar a perfeição, ela te deixa fora do jogo. Quem aplica antes aprende mais rápido e recebe em dólar enquanto melhora. Isso é muito real e eu vou contar uma história para você sobre isso. Quando eu entrei na minha primeira vaga internacional, eu ainda estava na faculdade, eu tinha ali mais ou menos 20 colegas de turma ali na turma que eu fiz sistemas de informação aqui na cidade. E aí, cara, nessa turma de sistemas de 20 pessoas, 5 já trabalhavam para fora. 5 desses alunos já trabalhavam ali em empresas ali fora. E aí, cara, eu era um cara que eu fazia muito entrevista, treinava muito, cara, estava sempre nas entrevistas, e aí eu estava no processo de conseguir pegar a minha vaga. E aí, cara, tinha um amigo na sala que ele também estava nesse processo, a gente sabia que era possível, a gente via a galera na faculdade, olhava assim, cara, essa pessoa está na mesma turma que eu, cara. Ela está ali fazendo as mesmas matérias, o que ela tem de diferente de mim, que ela trabalha para fora, que ela ganha em dólar, ganha um baita salário, e eu não. E, cara, sendo sincero, não tinha muita diferença. A única diferença é que ele se arriscava e eu não. Eu deixava o medo tomar conta. Eu falava, cara, dava 1000 desculpas. Falava que o problema era a minha experiência, que eu não tinha experiência. Que eu não tinha faculdade ainda. Que depois ia ser diferente, que eu não tinha inglês suficiente. E, cara, não era isso. Eu via as pessoas à minha frente ali trabalhando com nível às vezes pior do que o meu e conseguindo pegar a vaga. E aí, cara, eu falei com um colega, cara, vamos começar a treinar, vamos
pra cima dessas vagas, vamos tentar pegar essa vaga fora. Vambora. E aí eu e ele, a gente tava no processo, o nome dele é Luan. E aí, cara, chegou uma vaga pra mim, eu recomendei e falei, ó, tem um dev muito bom aqui que pode preencher essa vaga, cara, manda pra ele ali. E ele foi fazer essa entrevista. Então, o nome da empresa é Trainline, era uma empresa de trem, é uma empresa de trem, ele até hoje trabalha lá, lá do Reino Unido. E aí, cara, ele falava direto pra mim, cara, você sabe que eu não vou passar, você sabe que eu tô fazendo só pra treinar, você sabe que eu tô fazendo aqui só pra ter mais experiência na empresa internacional e tal. E olha só, um mês mais ou menos depois de processo seletivo, foram 3, 4 etapas de processo ele passou. Durante a faculdade, ganhando ali seus, sei lá, 1.500, 2.000 euros. Hoje, a remuneração dele tá ali na média dos 4.500 mil euros por mês. Faz as contas, quanto que isso não dá. Então, cara, quando você começa a arriscar, você vê que tudo isso que você coloca na tua cabeça são desculpas. Que tudo isso que você coloca na sua cabeça é uma maquiagem para o medo tomar conta. E às vezes é até uma desculpa para você fugir do resultado. Porque você falar que você está tentando, que você está no processo, que você vai conseguir um dia no futuro, é muito mais cômodo que você realmente está no processo. Do que você realmente está dentro de uma entrevista com o recrutador te perguntando. Mas é isso que vai te levar para a vaga. Falar por falar não é estar no jogo. Falar por falar é o que 99% das pessoas fazem. Só que elas estão ganhando em dólar? Não estão. E o mercado hoje está num gap absurdo, como essas vagas do WordPress, por exemplo, que eu mostrei para você. Pagar 2.500 a 3.500 dólares ali significa uma coisa para mim. Significa que o mercado está difícil de achar e significa que, principalmente, as pessoas não estão com coragem de se candidatar. Não estão com coragem. Eu converso toda semana com recrutadores. De 2 em 2 dias, de assim, dia não, eu recebo abordagens. E, cara, isso é muito real. Isso é muito real. O mercado está muito difícil de você conseguir achar pessoas. Porque os desenvolvedores não estão com coragem de se candidatar. E as vagas estão cada vez mais pagando mais alto. E aí, cara, eu quero mostrar para vocês aqui o Felipe, como que ele pegou a vaga. Ele é um aluno daqui, cara, conseguiu pegar a sua vaga ali de 5 mil dólares, conseguir trabalhar para fora, morando no Rio. Eu quero trazer para vocês a percepção de como que é, na visão dele, a questão do inglês nas entrevistas. Vamos dar uma olhada aqui. A minha percepção era, meu inglês precisa melhorar na conversação. Eu já tinha feito curso de inglês lá atrás, muito tempo, infância, sei lá, terminei com uns 14 anos, e morreu, não fiz mais nada, não trabalhei com inglês, então muito tempo que eu fiquei perdido. Mas pelo fato de já ter terminado aquela formação, foi muito mais fácil para mim reaprender. Então, eu comecei em março ali, do ano passado, eu comecei a ler um monte de livro de gramática e comecei a fazer aquelas aulas do Cambly em equipe mesmo, aquela mais baratinha, uma vez por semana em equipe, ali você mais o professor e 2 pessoas. E dali eu comecei a perder aquele medo de falar, né? Que eu sabia ter muito conteúdo por estar vendo na gramática, ter relembrado aquilo tudo, mas eu ainda tinha muito entrave devido ao fato de não falar, não ter aquilo no dia a dia. Quando chegou em janeiro, eu fiz a mentoria ali, eu já estava muito melhor. Eu ainda não tinha passado por uma entrevista, não tinha nenhum tipo de contato com nada em inglês ainda. Mas quando eu fiz a minha primeira entrevista ali em fevereiro, eu ainda estava fazendo aquelas aulas do Cambly e eu já estava me saindo muito bem. Eu nunca fiquei assim, inclusive na primeira parte da entrevista, aquela com o recrutador. Eu sempre passei para a segunda, porque eu acho que ali na primeira eles testam muita coisa, inclusive em inglês. Era conseguir experiência mesmo na entrevista, porque é diferente. Você entra lá na aula do Cambly, você fala ali com aqueles teminhas que já são sugeridos, é uma coisa. Quando você chega na entrevista e tem que falar toda a tua experiência, uma pessoa que... E você ainda tem aquele adicional que aquilo é uma entrevista, então você já fica nervoso por natureza. Ainda vai fazer aquilo em outro idioma, então, assim, é terrível, né? Mas conforme o tempo foi passando, né, a gente vai ganhando prática, as pessoas perguntam exatamente as mesmas coisas, tanto na parte técnica quanto na primeira. Então, assim, e foi uma experiência legal porque você tem contato com inglês do mundo todo, né? Tipo, já tive entrevista com indiano, entrevista com pessoal da Europa, pessoal dos Estados Unidos, pessoal aqui latino. Então, tipo assim, África do Sul.
Tem uns lugares que assim, nem imaginava tinha gente para fazer entrevista. Então, assim, foi muito legal. E aí foi com o tempo, eu fui conseguindo ali absorver aquilo tudo, conseguindo passar nas etapas, chegava na etapa final mais preparado, comecei a fazer muito teste, entrando nessas plataformas que a gente consegue fazer os testes práticos, treinar ali e tal, e comecei a ver quais eram as perguntas mais feitas na minha área, com C Sharp e tal, e Angular, que é a semi-stack, e comecei ali a fazer decorar, fazer um conteúdo mesmo, decorar aquele conteúdo, e quando chegava nas entrevistas era só aplicar. Antes eu ganhava CLT, né, CLTzão, algo em torno de 9 mil, né, alguns benefícios ali da CLT padrão, né, nem o CLT Premium, né, de ter vale alimentação e refeição junto, eu não tinha. Então tinha ali os benefícios comuns que todo mundo, pelo menos o mínimo assim, que faz no Brasil, e hoje eu fui para $4.000. Então, assim, eu sei que eu poderia ter conseguido mais, eu já tive vaga de 5, de 6, mas aqui eu consegui, no final das contas, foi de 4. $4.000 para conseguir pegar a vaga. E aí, cara, claro, ele já trabalhava ali, ganhava 9 mil reais aqui no Brasil, para $4.000 já é um baita salário. Mas eu quero trazer para vocês também o depoimento do Vinícius. Ele já é um cara júnior que também conseguiu pegar a vaga dele, mais ou menos a mesma situação minha, conseguiu pegar a vaga como júnior. Eu quero trazer outra percepção para você na questão do inglês, como que é isso, como que é visto o inglês lá fora. Vamos dar uma olhada. Eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, mas eu sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Eu comecei a fazer postagem, acho que deve fazer um mês e meio, coisa do tipo. E eu recebi algumas propostas, então comecei, de lá para cá foi mais ou menos isso mesmo, um mês e meio. Eu comecei a aplicar mesmo a metodologia, né, do Código de Ouro. Então, eu fui para algumas entrevistas, deixa eu lembrar agora, acho que foram 3 ou foram 4 entrevistas que eu consegui. Algumas realmente não eram para mim, sabe? Tipo, tem algumas vagas que não condiziam com o que eu sabia, sabe? Uhum. Mas até chegar nessa vaga específica, acho que demorou um mês e pouquinho, quase 2 meses, para eu conseguir chegar nessa vaga. E, cara, desde da primeira entrevista com essa recrutadora, né, dessa empresa, eu percebi que, pô, essa empresa é muito massa e eu já sabia que, pô, eu quero trabalhar aqui, sabe? Aí eu fui com unhas e dentes para agarrar essa oportunidade. Pô, cara, eu não sabia mesmo, não. Tipo, eu tinha visto alguns relatos, no próprio LinkedIn, né? E alguns depoimentos do próprio Código de Ouro, e isso era possível, mas eu pensava, pô, isso é muito difícil, cara, só os caras muito top conseguem fazer isso daí, eu não sei se eu consigo e tal, ficava meio que me desmoralizando. Só que, cara, olhando assim, não é qualquer pessoa que consegue, realmente, mas também não é esse bicho de 7 cabeças, sabe? Tipo, é realmente possível fazer isso de uma maneira não fácil, mas é possível, sabe? Então, antes eu estava ganhando, acho que em torno de 2.400, R$2.000, mais ou menos. Em torno de R$2.000. E agora eu dei um pequeno salto para 9 mil. Um salto bem legal, na verdade, né? Então, mesmo que esteja abaixo do mercado, né? Como é a primeira porta de entrada, já valeu super a pena. E agora é só para frente mesmo. Tipo, um dos meus primeiros objetivos, né? Tipo, mais a curto prazo, seria ir morar sozinho, me casar com a minha noiva. Eu já estou noivo, aliás. Então, esse seria o primeiro objetivo. E o segundo, pô, sabendo que agora eu vou conseguir, sabe, ter uma boa fonte de renda, eu posso conseguir, sei lá, comprar minha casa, sabe, comprar um carro, melhorar a qualidade de vida, sabe, tipo, no geral. Então, acho que isso é a primeira coisa que me vem à cabeça. Só segue teu caminho, vai seguindo o roadmap ou o fluxo que você acha melhor para você, sabe? E, cara, isso vai dar certo uma hora, sinceramente. É só você ter resiliência. Eu fiquei muito desesperado já de, sei lá,
que tava para 100 vagas de emprego, não era para chamado para nenhuma entrevista. Então, cara, isso é super normal, não se espere por causa disso, sabe? E foca no processo, sinceramente. É isso, é isso. Então você começa a entender que o inglês ele não é um bicho de 7 cabeças. Que a questão de você conseguir pegar a sua vaga fora, às vezes está a um passo, a uma entrevista, para você conseguir receber o seu sim. E aí, quando você está no processo, você fica muito mais suscetível a receber o seu sim. E aí é um sim que você precisa. É um sim para você conseguir pular ali de 9 mil CLT para você pular para 4 mil dólares. É um sim que você precisa para você pular de 2 mil reais para 9 mil, como júnior aqui no Brasil. Então, cara, quando você entende isso, você entende também onde que as pessoas mais erram ao aplicar para as vagas fora do Brasil. Você entende ali que, cara, a maioria das pessoas esperam ali estar 100% prontos para começar a aplicar. E aí, quando você espera estar 100% pronto, você assina o seu testamento que você vai morrer no caminho. Que você não vai conseguir chegar até o final. E não é por questão de você ser mais duro ou não, de você conseguir ser mais resiliente ou não, de você ser forte, que você está no processo, ser motivado, não é isso. É que quando você dispõe toda a sua energia no antes, no preparatório, quando você chega ali para o vamos ver, quando você chega ali para o processo, você não consegue ficar muito tempo. E às vezes não é nem porque o seu corpo não aguenta, porque às vezes o seu corpo aguenta, mas a sua cabeça não. Ou às vezes é o contrário, a sua cabeça aguenta, você fala vamos, mas o corpo já está pedindo arrego. Você já está quase ali carregando um burnout para dentro. E aí isso fica inviável, o processo fica inviável. E aí, cara, você deixa de pegar vagas como essas aqui. Você deixa de conseguir aproveitar vagas como essa aqui. Sacou? E aí, cara, eu quero te falar aqui como que você vai começar mesmo sem o inglês perfeito. Aqui nessa live, para deixar um valor grande para você, principalmente, eu quero te trazer um plugin que você viu ali em alguns prints, qual que eu estou usando, que é esse aqui. Ó. Você vai precisar no Google Leapfrog Plugin. Quando você precisar Leapfrog, você vai cair nessa extensão aqui, que vai te dar uma extensãozinha aqui no Chrome e você vai ter que instalar ela. Lembra que você vai ter que logar no teu LinkedIn nela. Então, quando você instalar, loga no LinkedIn e você vai ter essa extensão instalada. O que você vai fazer? Aqui dentro do LinkedIn, eu vou te indicar para você vir aqui na aba de vagas, ó, na aba de vagas. E aí, dentro da aba de vagas, aqui dentro, você vai buscar por mundialmente, e você vai jogar a sua stack aqui dentro, entre aspas principalmente. Então, por exemplo, se você é um React, desenvolvedor React, você vai vir aqui, vai jogar React e vai dar uma olhada nas vagas que estão aqui. Quando você jogar React, você vai ver várias empresas que têm esse selinho aqui, por exemplo, do Brasil. O que isso significa? Que essa empresa aqui, da Ucrânia remota, ela está contratando pessoas do Brasil. Ela está contratando pessoas aqui de dentro. E aí você vê esses selinhos aqui também, por exemplo, Hires Overseas. O que isso significa? Que a empresa contrata ali pessoas internacionalmente, do mundo inteiro. Então talvez você tenha uma chance. Show de bola? Você pode até, para ficar melhor, a gente pode vir aqui e filtrar pelas vagas remotas, só que é o que a gente está procurando. Então já dá uma caída ali no número, já fica mais fácil da gente buscar, e aí você consegue saber quais empresas elas têm contratado brasileiros ou não. E aí você consegue ter mais chance e principalmente consegue ali ter mais chance de você conseguir na entrevista. E lembra, quanto mais chance, mais entrevista, mais perto o seu sim tá de você conseguir. Mais perto o seu salário em dólar tá de você conseguir. E aí isso você tem que saber driblar a concorrência ali que está disputando com você. Fechou? Esse aqui é só um dos modos. E, cara, explora
bota isso aqui na prática, filtra ali por diferentes stacks, filtra ali por diferentes jeitos, para que você consiga realmente ter um forte número de candidatura. E aí, quando você conseguir ter um forte número de candidatura, aquilo consiga pelo menos gerar algum efeito e você ter resultado com essa live aqui. Show de bola? E também eu quero te deixar aqui uma segunda dica, que é o quê? Como melhorar o seu inglês sem travar a sua carreira. Então, cara, para você conseguir realmente ter prática, para você conseguir realmente colocar ele em prática, é claro, numa dica gratuita, numa ferramenta gratuita, eu gosto muito de praticar com o GPT. Então, o que eu faço? Eu tenho o ChatGPT instalado aqui no meu celular e, claro, bota no celular, fica mais fácil de você praticar. E aí, do celular, eu consigo vir aqui, ó, e clicar nesse módulo aqui de voz, tá? Nesse negocinho aqui. E aí, com isso, eu consigo ensaiar o ChatGPT. GPT, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo sim. Pode mandar ver se quiser praticar alguma coisa ou se tiver alguma dúvida, é só falar. Estou aqui para ajudar. Vamos simular uma entrevista em inglês aqui. Vou te mandar o job description daqui a pouco no prompt e a gente simula uma entrevista em inglês. Fechou? Combinado. Assim que você me mandar a descrição da vaga, a gente começa a simulação da entrevista. Pode contar comigo. Então você vai pegar o prompt e vai colar lá no GPT, esse prompt que eu vou te mandar aqui na descrição, e aí você vai ter ali um prompt que vai te treinar para as entrevistas, com algumas perguntas que eu simulo com os alunos para a gente conseguir dar esse tipo de resultado aqui, e você vai conseguir estar mais preparado para as entrevistas. E claro, simulando ali a parte do inglês. Top demais. Então, só clicar aqui na descrição, vou deixar no primeiro link fixado também, é só clicar, fazer o seu cadastro lá e pegar o prompt. Top demais. E aí, cara, eu quero recapitular para você o que você aprendeu nessa live e o que a gente revisou para que você tenha um melhor resultado. Beleza? Primeiro deles, você não precisa ser perfeito no inglês para começar. Muitas vagas ali, elas pedem, você vai ver, tá? Eu não posso falar para você que não ou negar a realidade. Você vai ver lá na descrição da vaga a proposta de ter um inglês fluente. As vagas e os recrutadores, depois desses anos aqui, depois de trabalhando desde 2021 para fora, eu entendi e eu conversei com vários recrutadores para entender esse comportamento, que eles colocam fluente ali como requisito de algumas vagas para filtrar os candidatos. Porque se eles deixarem aberto, várias pessoas que não têm nada de inglês, não tem nem a comunicação, não tem nada, eles vão se candidatar e aí vai atrapalhar muito o processo de recrutamento. Então, eles preferem jogar a régua lá para cima, colocar ali, perder um candidato qualificado, mas que tem a comunicação, mas que vai olhar aquele requisito e não vai se candidatar, do que deixar muito aberto e ter um monte de gente desqualificada se candidatando e dificultando o processo. Então, mesmo quando você vê uma vaga pedindo inglês fluente, se candidate, porque o inglês fluente é relativo, e geralmente isso é uma moeda de filtro, tá? Eles colocam ali para ser um requisito de filtro. O processo, ele vem com a prática. Você não deve esperar ficar perfeito para você começar. Assim como você não precisa ter um inglês perfeito para começar, o seu inglês ele vai ficar bom, ele vai ficar aceitável para as entrevistas durante o processo. A vaga ela vem durante o processo, mas para que a vaga venha você precisa, logicamente, estar no processo. E a preparação, ela infelizmente não faz parte desse processo. A preparação ela vem durante. Então, comece, já agende, coloca o plugin ali para a prática, já vai treinando no GPT e aí cada entrevista foque em ser 1% melhor do que a anterior. Fechou? A grana em dólar, ela começa antes da fluência. E, cara, isso é muito real. Quando eu entrei na minha primeira vaga, eu perguntei para os meus colegas da faculdade, para os amigos, em fóruns, em tudo, se era normal você não entender nada que o pessoal estava falando. Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entrei, por mais que eu estivesse praticando, por mais que eu estivesse ali, cara, tendo aula de conversação em grupo, eu pegava os grupos de Facebook, entrava, porque eu não tinha grana na época, não sobrava dinheiro para investir numa aula particular de inglês, por exemplo, e eu entrava em grupo de Facebook, via quem estava disposto a conversar e tentava conversar com o pessoal. E, cara, quando eu entrei, eu não entendia nada que o pessoal falava. Eu fiquei 3 meses sem entender o que o pessoal falava. Quando alguém falava alguma coisa comigo, Lucas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falava, can you repeat, please? E aí eu ficava, em choque. Às vezes a pessoa tinha que escrever no chat, porque eu já estava na terceira vez pedindo para a pessoa repetir, e eu não entendia, cara.
E eu não entendia. Então, cara, entenda que eles sabem disso. Você está sendo contratado por uma empresa fora porque eles querem pagar barato, só que o barato deles pra gente é uma puta conversão da moeda. Você receber 5, 6 mil dólares pra ele é dinheiro de troco, cara. Mas pra gente é um puta salário aqui dentro do Brasil. Então todo mundo fica feliz. Se eles pagam barato, a gente recebe bem. Mas eles entendem que o inglês não é a tua língua mãe. Eles entendem que você não fala inglês todo dia diferente deles. Então, cara, há essa compreensão nas vagas. Há essa compreensão no dia a dia corporativo, tá? Fica super tranquilo. E até hoje, se eu falar que hoje meu inglês é perfeito, não é perfeito. Aqui no canal mesmo você tem vários vídeos de inglês que, cara, eu pratico, eu falo, eu vou para simulação de entrevista e você vê exatamente para te mostrar que uma pessoa que está há mais de 4 anos, desde 2021, trabalhando para fora, com inglês todos os dias, não tem o inglês perfeito. Então por que você que está procurando sua primeira vaga ou está procurando se manter lá fora, você precisa ter? Fica tranquilo, não se cobra demais. O mercado entende isso, só vai e vai para o processo. Só vai, se candidata e começa o seu processo. Porque isso é realmente o que vai te levar para a vaga. Então, cara, eu espero que essa live aqui ela tenha agregado muito para você. Já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, manda essa live para um amigo teu que está passando sufoco ali, cara, no inglês. Fala que o inglês não é suficiente, fala que não está pronto ainda. Compartilha essa live e principalmente me comenta aqui. Que essa live te agregou? Você quer que eu traga mais materiais sobre isso? O que você gostaria de ver nesse canal? Comenta aqui, eu olho todos os comentários, tento responder cada um deles para que a gente consiga trazer mais material para te ajudar a pegar a vaga. Lembra que se eu te dou um conteúdo gratuito, você consegue resultado com esse conteúdo gratuito, cara, você vai para a mentoria. Você consegue ter um investimento, você consegue ganhar ali 5, 6, 7 mil reais a mais com uma dica que eu te dou aqui. Você vê reciprocidade, você consegue ir para a mentoria, você consegue dinheiro para investir para a gente traçar o seu plano lá fora. Então, cara, não deixa de aplicar. Eu quero fazer um plano para você para a gente conseguir pegar a sua vaga fora. Não deixa de colocar isso aqui em prática. Lembra que você tem que estar no processo. E a sua vaga só vai vir graças a isso. Fechou? Me conta quando você pegar a sua vaga. Eu vou estar aqui esperando, tá? E ansioso para comemorar com você e a gente conseguir fazer esse plano para conseguir pegar o seu salário em dólar. Top? Tamo junto. Vambora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.